Primeiro, eu quero dar boa noite a todos. Para mim é um prazer imenso estar aqui essa noite com vocês. E agradeço muito o convite da Associação Brasileira de Sono para participar dessa palestra. O tema da campanha da Associação Brasileira de Sono esse ano é: o sono é essencial para a saúde. E ele é essencial para a saúde para todos nós. E independentemente da faixa etária que nós estamos, tá certo? Então, principalmente no caso dos idosos, nós precisamos um cuidado especial. E hoje a gente vai falar do sono do idoso. E algumas publicações, são poucas as publicações acerca do sono do idoso que nós temos, né? A maioria das publicações para crianças e jovens, porém algumas publicações afirmam que há um benefício grande para a saúde geral do idoso se há uma melhoria na qualidade do sono dele. Então, a doutora Dalva está aqui agora. Chegamos. Eba, tá ótimo. Olá, tudo bem? Tudo bem. Tudo bom, Andréia, Yasmin, Tudo prazer em bem, revê-las. Oi, pessoal, todo mundo, boa noite. Olha só, doutora Dalva, eu já falei do tema que nós vamos tratar hoje, da importância dele. Falar sobre o idoso é um tema super atual. Super atual. A população mundial está envelhecendo, né? Seremos 2 milhões em 2050 e a longevidade já é um fato. Nós vamos viver muitos anos. E precisamos viver até 120 eu vou. Os jovens vão até 150. E nós precisamos viver com uma qualidade de vida boa. Então, estamos nós aqui, eu vou fazer as apresentações. Vou começar por mim, tá? Eu sou a Yasmin Frazão, fonoaudióloga de São Paulo, doutora em Ciências pela Faculdade de Odontologia de Bauru, a FOB-USP, e sou certificada em Fonoaudiologia do Sono pela Associação Brasileira do Sono. Aqui comigo estão doutora Dalva Poiares, médica neurologista, especialista em medicina do sono e professora da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Também está comigo doutora Andréia Esteves, profissional de educação física, doutora em ciências pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e professora da Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. E também é coordenadora do Laboratório do Sono e Exercício Físico. Pronto. Feitas as apresentações, vamos começar o nosso bate-papo. Eu começo com uma pergunta para a doutora Dalva. Doutora Dalva, me fala o que é o sono normal para idosos saudáveis? E é verdade que o idoso necessita menos horas de sono e tem mais sonolência diurna, ou isso é um mito? Olá, Yasmin, Andréia, mais uma vez, grande prazer estar com vocês. Olá, pessoal. Olha, antes de começar, só para mostrar para vocês, ó, não dá para ver, né, na live. Vou levantar também. Levanta, Yasmin. Né? Então, os nossos eventos, como vocês sabem, são em celebração à Semana do Sono e uma conscientização, né? Esse tema do idoso tem tudo a ver. E eu queria dizer para vocês que nós, claro, sempre com o apoio da ABSONO, a Associação Brasileira do Sono, é uma das filiadas da World Sleep Society, da Sociedade Mundial de Sono. E o nosso trabalho agora é colocar o sono como um dos pilares da saúde na OMS. Porque nós, especialistas, já sabemos disso, né? Então, a Andréia, que representa um dos pilares, né? Quer dizer, ela vai representar dois, né? Porque um dos pilares já é exercício. Exercício e nutrição já são pilares, né? Então, realmente, nós temos agora que trabalhar para isso. Por quê? Porque o sono realmente é vida, né? Obviamente, Yasmin, o sono, ele muda ao longo da vida. Nós fizemos um trabalho
um estudo no Epsono que mostra, de fato, né, que como a estrutura do sono se altera com a idade. Tá? Nós não avaliamos crianças, mas já sabemos que, obviamente, da criança para o adulto existe uma alteração grande. Né? O bebê tem 50% de... Obrigada, pessoal. Tem 50% de sono REM. Né? E esse sono REM vai diminuindo ao longo da vida, mas é interessante que no idoso, o sono REM, ele, do adulto para o idoso, ele diminui, mas não tanto. Né? Nós estamos falando assim, na média da população. É claro que entre as pessoas que são mais doentes, elas podem ter mais prejuízo de sono, né? Quanto mais comorbidades, né? A gente está falando de idoso. Quanto mais comorbidades, pior. Já vou fazer um gancho aí para André já. E para você também. Então, o que aconteceu? Algumas fases do sono, elas diminuem, mas o que deu maior tamanho de efeito, a gente diz assim, efeito estatístico, foi o número de despertares e despertares respiratórios por eventos obstrutivos, por apneia do sono. Isso realmente aumentou bastante, né, no nosso estudo. E também, obviamente, a saturação da oxihemoglobina. É claro, a capacidade pulmonar do idoso é menor, então tem que mudar mesmo. Né? Existe uma série de alterações qualitativas e quantitativas, vamos dizer assim, em quantidade e qualidade no sono do idoso. Né? Agora, é aquela velha questão, o que é normal e o que não é? Cadê esse limiar? É a mesma coisa para a função hepática, para a função renal. Né? Qual é esse limiar, né? Quando nós devemos tratar, né? Então as pessoas ficam, não, tem que dormir mais, tem que... existe também uma variabilidade interindividual. Existe sim, eles diminuem a quantidade de sono, mas não tanto. Não tanto. Depois da idade adulta, depois de 50 anos, essa redução não é tão significativa. A questão é que eles tendem a ter mais sonolência diurna e ter maior fragmentação de sono. O que deu maior tamanho de efeito estatístico é o que a gente chama de WASO, tá? Que é uma sigla em inglês, significa o tempo acordado depois que ele dorme. Então, o idoso, ele tende a fragmentar o sono no meio da noite. Então, a insônia de manutenção é algo que pode acontecer. Agora, para o idoso frágil, aquele que tem pouca massa muscular, fragilidade, sarcopenia, etc., isso é pior. Aí as mudanças são realmente piores. Então, existem coisas que a gente pode fazer para envelhecer um pouco melhor, né? Enfim, então eu queria fazer um pouco esse gancho com a questão da atividade física no idoso. Nós estamos falando do idoso. Tá ótimo. Perfeito, doutora Dalva. Aí eu vou passar para a Andréia agora. Andréia, me fala, até dando continuidade, talvez, ao que a doutora Dalva falou, qual que é a importância do exercício físico na qualidade do sono? De forma geral, se você quiser já especificar para o idoso, fique à vontade. Bom, primeiramente eu quero agradecer essa oportunidade de estar com vocês aqui nessa live. Para mim é um prazer muito grande conhecer Yasmin pessoalmente, vamos dizer assim, e a Dalva, que eu sou fã de carteirinha. A Dalva foi uma das primeiras professoras que eu tive, que me fez entrar nesse mundo do sono, então fico muito feliz de estar aqui com você, Dalva. Se eu estou aqui, você faz parte disso. Então eu fico até emocionada de estar aqui com você. Eu também. E eu queria também falar um pouco em relação a essa questão da abordagem interdisciplinar da ABS, que a gente vem vendo agora e que ao longo dessa semana a gente está acompanhando o quanto é importante esse olhar de todas as áreas para o sono, que é o que a gente está realmente estudando. O nosso Conselho de Educação Física é um conselho relativamente novo dentro da ABS. Já quero deixar o meu grande abraço para os membros do Conselho da Educação Física, todos queridos. E a gente entrou para a ABS justamente para isso, para mostrar
a importância do exercício físico nessa qualidade do sono. O exercício físico, de uma forma geral, ele acaba mexendo nessa estrutura do sono que a Dalva falou, em relação à melhora de tempo total de sono, melhora, em consequência, da eficiência do sono, redução desses fragmentares, desse período acordado após o início do sono, redução de latência de sono. Então, ele acaba abordando, além de influenciar em questões de humor, ansiedade, depressão. Então, todo esse aspecto de que o exercício físico acaba modulando fisiologicamente no nosso organismo leva a essas consequências de melhora do sono. E aí, dando já um gancho, puxando para o sono do idoso, a Organização Mundial da Saúde, ela tem um combo de como teria que ser essa atividade física no geral e para o idoso, na verdade, que seriam atividades físicas aeróbias de resistência e também se acrescentou atividades funcionais. A importância desse conjunto, ou seja, de 150 a 30 minutos, a 300 minutos de atividade física aeróbia, de 3 a 5 vezes por semana, mais ou menos 2 vezes de resistência e um funcional no meio para auxiliar justamente esse aspecto do idoso do dia a dia, porque eles têm um risco de queda muito grande, a questão de fortalecimento muscular, isso acaba influenciando no padrão do sono e o exercício físico pode trazer uma melhora nesse aspecto. Então, o exercício vem para ajudar nesse contexto geral que a gente tem de várias áreas que trabalham em função do idoso, com o sono do idoso, né? Tá ótimo. Aí vou eu dar os meus pitacos agora, tá? Pensando da perspectiva do fonoaudiólogo, 2 aspectos que nós temos que ter muita atenção quando atendemos um idoso, principalmente a respiração, modo de respirar e também a posição da língua. E esses estão intrinsecamente ligados. A doutora Dalva falou dos problemas pulmonares ou diminuição de capacidade pulmonar no idoso. O que acontece? Com o envelhecimento, tem mudanças fisiológicas e estruturais no sistema respiratório. Então, há uma diminuição da força dos músculos respiratórios, acontece também, entre outros, né? Vou citar alguns só. A diminuição do diâmetro antero-posterior do tórax, a presença de cifose, e isso altera a curvatura do diafragma, que não pode mais fazer o seu movimento ideal para que a respiração aconteça de forma efetiva. Além dessas mudanças estruturais em caixa torácica, há também mudança estrutural na faringe. Então, tem uma diminuição da espessura da parede da faringe, uma falta ou diminuição na sustentação muscular dessa faringe, que favorece o colapso dela, né? E como resultado dessas mudanças, a eficiência respiratória é diminuída tanto em vigília, quando ele está acordado, quanto durante o sono. E isso daí faz com que ele tenha menos propensão a querer fazer exercício físico, por exemplo. Ele fica mais à vontade para ficar quieto em casa sem fazer nada, e isso vai repercutir na noite de sono dele, porque essa dificuldade ou essa diminuição da eficiência respiratória durante o dia vai ser potencializada quando ele dormir. E um outro fator que é extremamente importante, eu falei logo no início da minha fala, a respiração nasal, porque habitualmente a respiração bucal é a que os idosos mantêm, principalmente à noite ao dormir. E essa respiração bucal vai contribuir para o ronco e também para a apneia e hipopneia. E tem uma razão mecânica para isso, porque o tamanho anatômico da via aérea, né, região orofaríngea, vai se modificar a depender se essa boca está fechada ou está aberta. Por quê? Se eu estou com a boca fechada, a minha língua está posicionada no arco alveolar, a lâmina dela está no arco alveolar. Então, ela está menos propensa a ocupar o espaço posterior da orofaringe.
Se a boca está aberta, essa língua está abaixada, mais facilmente ela vai bloquear e colapsar na região retrolingual. Então, esse fator que parece mínimo, né, de vedamento labial, posicionamento da língua e acostumar a respirar pelo nariz também à noite, é extremamente importante. Porque a respiração bucal ela é muito mais torácica que diafragmática também. E se o diafragma não funciona, eu não vou ter uma ventilação intensa nos pulmões. E aí a colapsibilidade da garganta, na orofaringe, vai ser maior também. Tá bom? Bueno, seguindo, doutora Dalva, normalmente o idoso é subdiagnosticado. Todo mundo acha normal roncar, todo mundo acha normal sentir falta de ar e tossir, engasgar, que seja, né? Que características que o idoso com alteração do sono tem que a gente poderia alertar a todas as pessoas, porque nós temos aqui profissionais da área de saúde, mas também temos leigos, né? Que características são importantes de serem ressaltadas ou alertadas com relação à alteração do sono do idoso? Essa é uma pergunta que a gente pode falar por horas, né? Então, de maneira geral, existem N estudos mostrando que dormir pouco, mesmo iniciando essa privação de sono aos 50, 60 ou 70 anos, pode aumentar em cerca de 30% o risco de doença de Alzheimer, de antecipar doença de Alzheimer, tá? De demência. E também existem estudos mostrando sobre expectativa de vida. Tá? Então, aqueles que dormem muito pouco ou os que dormem muito. Então, existe um lado da curva que são os que dormem muito. Então, muitas vezes podem ser até idosos mais frágeis. Eu não estou nem falando de fragilidade, o conceito médico. Tá? Também, inclui também. Então, são aqueles que não é que eles dormem, eles podem dormir muito ou passar muito tempo na cama ou serem muito inativos, né? Então, tem um estudo bem interessante, né? A gente tem que trazer também coisas interessantes numa live, a André vai gostar desse. Dos centenários, estudo dos centenários, daquelas pessoas acima de 100 anos. Você conhece esse estudo, né? Ela está rindo que eu acho que ela conhece. Você sabe o que deu consistente nesse estudo? Eles têm o mesmo número de passos, que é bastante passos, todos os dias. Eles cochilam com a mesma duração, no mesmo horário, todos os dias. Eles dormem um número de horas muito semelhante, num horário semelhante todos os dias. Ou seja, parece que ter rotina e ser ativo são 2 pontos para a longevidade, né? Então, vamos falar também do que existe de positivo, né? Então, essas pessoas vivem mais, elas são mais ativas e elas têm, né? Foi colocado neles uma espécie de tracking, de rastreador, então até um número de passos, né? Então, foi muito interessante saber disso, que são pessoas que têm rotina. Agora, teve uma característica psicológica, tá? Que essa eu acho muito bacana e foi de todas, porque tudo isso, né, dos passos, da rotina, nós do sono já imaginávamos. A característica, vamos dizer assim, psicoemocional, que quando se perguntou a eles, vários deles responderam ter propósito na vida. Tá? Então, essa é uma mensagem muito bacana, tá? Então, você tem que ter propósito, você tem que ter objetivos, entendeu? Não pode desistir. Tá? E aí, pode falar, pode falar. Não, eu acho interessante porque no atendimento
ao idoso, todos nós, cada uma na sua área de especialidade, temos que focar a terapia nesse paciente, né? E incentivar também que vai viver muito e vamos procurar o que vai incentivar, o que vai fazer você querer ter atividades e não ficar em casa quietinho, sentado, não é? Sim. Eu sempre falo a importância da longevidade, porque esse fato para mim, bom, eu na altura dos meus 65, eu acho esplêndido, porque viver muito, a gente está fazendo atividade sempre, e a importância disso para não se encostar no sofá e dormir muito durante o dia, que eu acho que esse é um fator, né, doutora Dalva, que atrapalha muito o sono dele à noite. Então, alguns idosos falam, eu tenho insônia, eu estou dormindo pouco. E quando a gente vai investigar nos questionários quanto tempo de hora de sono você faz durante o dia, já roubou, né? Ele dorme 2 horas depois do almoço, então de noite vai dormir 5, e está mais que bom, não é? Isso acontece também, doutora Dalva? Isso acontece também. Agora, uma coisa que também está se estudando bastante agora, isso contribui para ele ser inativo também. Né? Outra coisa também, as pessoas que têm menos insônia em qualquer idade, elas são ativas física e mentalmente. Né? Então, até queria também, acho bem interessante a gente falar, porque assim, não é todo mundo sair correndo para fazer atividade física, entendeu? Como é isso? Então, André, vou querer também fazer esse gancho para você agora, sobre ser ativo, porque isso é resultado da população geral. Então, sim, todos os estudos epidemiológicos mostram que em qualquer idade, incluindo os idosos, aqueles que são mais ativos física e mentalmente, dormem melhor. Aí nós temos o limite, que eu vou falar da atividade mental, tá? Recentemente, alguns estudos têm questionado um pouquinho esses treinamentos cognitivos menos estruturados, vamos dizer assim, menos validados, tá? Então, e alguns cursos cobram caro e não são tão validados. Que tipo de atividade mental você deve ter associado a que tipo de atividade física? A gente sabe que para o adulto, não para o idoso, atividade mental em excesso e atividade física em excesso leva ao estresse. E aí é justamente o famoso tiro no pé. E aí você piora a insônia. Né? Então, a atividade em excesso, né? O grupo da André e do Marco Túlio fez trabalhos bem interessantes com atletas de elite, né? Eles dormem mal, sim, né, André? Então, eu queria que você falasse um pouquinho do que pode ser saudável do ponto de vista de saúde geral e do sono, entendeu? Porque assim, o que eu vi na pandemia é que as pessoas ligavam a TV e ficavam fazendo com uma pessoa que está lá e fazendo coisas. Isso, assim, não tem um risco assim, deles se machucarem. Por exemplo, qualquer um. Será que você não deve se preparar, fazer um exame? Ou, entendeu? Como você, né, inicia com o que seria interessante, entendeu? Antes da doutora Andréia responder, eu quero falar para quem está assistindo, se quiser colocar perguntas, comentários, aí na aba, né, na aba do comentário, pode fazer. E, doutora Andréia, acrescentando mais uma pergunta a essa pergunta da doutora Dalva, poder falar da diferença de exercício físico e atividade física, que todo mundo confunde. Essa é uma dúvida geral. Muitas pessoas confundem mesmo a diferença de atividade física para exercício físico. E respondendo também um pouco o que a Dalva fala, eu acho que isso vai muito também do objetivo da pessoa e do que a pessoa consegue fazer. Porque um idoso que não consegue fazer um exercício físico sistematizado, uma atividade física sistematizada, que é um exercício físico, ele é programado, tem intensidade, tem volume, tem uma frequência pré-determinada para atingir um objetivo, eu vou falar para ele não fazer nada?
Lógico que não, ele tem que ter essa atividade. Esse estudo que você fala, ele conta passos. Contar passos, ele não é um exercício físico, não é uma atividade física sistematizada. Ele é uma atividade física. Então, o que é uma atividade física? A diferença de uma atividade física para um exercício físico. Qualquer movimento corporal que faça você aumentar o teu gasto energético, além do repouso, é uma atividade física. Ou seja, sair para dar uma volta com o meu cachorro no quarteirão. Por mais que eu faça isso todos os dias, isso nunca vai ser um exercício físico, porque eu não tenho uma frequência correta no sentido de intensidade, de velocidade, de duração, de carga. Então, e não está sistematizado, eu não tenho um propósito, um objetivo a ser alcançado, né? Então, mas se o idoso não consegue ir para uma academia 3, 5 vezes por semana, fazer uma caminhada, ou ir numa hidroginástica, ou fazer um pilates, ou musculação, eu vou falar para ele, então fica sentado no sofá sem fazer nada? Não. Então, a gente tem que saber também dosar isso e saber como tratar esse indivíduo, esse idoso. Acho que isso é muito importante. Em questão às doenças também, né, as comorbidades que a Dalva falou. Quando a gente fala também do exercício físico, aí eu já quero puxar um ganchinho para a parte de tratamento farmacológico, e tem muito medicamento, tratamento farmacológico para o sono, muito medicamento, o quanto o exercício também pode colaborar nisso. Às vezes eu fiz o meu doutorado com síndrome das pernas inquietas, que é o distúrbio do sono específico, que acontece também muito no idoso. A população que eu avaliava, na verdade, era, na maioria das vezes, a maioria dela tinha acima de 60, 65 anos. A gente fez o exercício físico e a gente percebeu que os que tinham uma gravidade mais leve, o exercício físico por si só conseguia manter a melhora dos sintomas desse distúrbio do sono, porque é um distúrbio do sono que você tem que fazer todo dia. Se você não faz, porque o que vai melhorar esse distúrbio do sono, esses sintomas, é a liberação de beta-endorfina, de dopamina, que são os neurotransmissores e estão relacionados a essa melhora em função do exercício. Então, se ele ficava 3 dias sem fazer o exercício, voltava os sintomas. Então, tem essa questão também, de tipo, a pessoa, ela tem que ser correta, certinha, ter uma frequência certa para ver o benefício. Se você consegue trazer essa pessoa para ficar pelo menos 2, 3 meses com você, mostrando que isso realmente funciona, você consegue trazer ela para o exercício físico, para que ela pratique. Mas se essa pessoa, eu comecei com 22 voluntários e terminei com 11. Então, a gente sabe quanto a gente perde ali no caminho. Então, assim, o medicamento, nesse sentido, acaba facilitando a vida na questão de melhoras do sintoma. Mas o exercício físico em conjunto do medicamento é muito importante também, porque quando o idoso tem uma gravidade maior desse distúrbio do sono, o exercício, das vezes, ele não vai fazer milagre, só ele não vai resolver. Mas ele, em conjunto com o medicamento, ele vai trazer todos os outros aspectos positivos, fisiológicos, para a melhora do sono, em conjunto com o medicamento. A Gisele falou ontem na live de insônia e exercício, e ela explanou isso muito bem, foi bem interessante a fala dela em relação desse trabalho em conjunto do exercício com o medicamento. Então, acho que é legal a gente mostrar isso também, porque às vezes, mas o exercício faz todos os milagres. Não vai fazer todo o milagre. Às vezes a gente tem que trabalhar em conjunto, e a gente está aqui para isso mesmo, para trabalhar em conjunto, para trazer o melhor tratamento para o idoso, né, para o paciente. Doutora André, eu acho importante, pelo pouco que também nós aprendemos com vocês e estudamos na área da medicina do sono, as mudanças metabólicas são extremamente importantes, as mudanças que acontecem com a rotina de fazer exercício físico, né? Então, benefício muito grande. Não é só no sono. Isso. Nós temos uma pergunta, uma fonoaudióloga, Daniele, ela mora nos Estados Unidos. Obrigada, Daniele, por estar aqui conosco. Ela pergunta, eu acho que doutora Dalva, doutora Andréa podem responder, a mudança da respiração, ou seja, essa diminuição em capacidade respiratória, colapso, diminuição de ventilação também, oxigenação, pode ser significativa a ponto de alterar o desempenho cognitivo? Ou esse desempenho cognitivo acontece também porque está combinado com a surdez do idoso? Como é que é? Vocês poderiam responder? Excelente pergunta. Olha, existe uma combinação, chegou num ponto fantástico. Veja, vamos juntar os pontos que podem ocorrer com o envelhecimento, certo? Falamos bem do exercício físico perfeito. Vamos lá. A acuidade visual diminui
e a acuidade auditiva também. Tá? A acuidade visual diminuir, você tem menos pista do ambiente. Então, a luz é um grande sincronizador. Então, você diminuir a acuidade visual, diminuir a resposta né? A resposta do fotoreceptor. A luz, isso pode gerar distúrbio de ritmo e, por sua vez, distúrbio do sono. Né? A questão da surdez pode diminuir outro dos sincronizadores, que é a interação social. O indivíduo, quando ele vai tendo esse tipo de déficit, né, de deficiência e surdez, ele acaba isolando, porque é muito chato você ficar... A pessoa, geralmente o outro, pode interpretar que você não está prestando atenção. E, na verdade, você não está escutando. Né? Então, existem N coisas que podem atrapalhar, fortalecer o ritmo biológico do idoso. Então, ele tem uma vigília menos intensa, vamos dizer assim, com uma amplitude menor. Né? E isso contribui para o distúrbio do sono. Claro que, se ele for ativo fisicamente, não precisa... Né? Isso minimiza um pouco o problema. Mas quando você tem, né, essa propensão a ficar mais sonolento de dia, a dormir menos à noite, né, a ter uma vigília menos intensa de dia, com mais períodos de sono, tudo isso favorece a alteração visual, alteração auditiva, né? Também fragilidade, sarcopenia, perda de massa magra, ele também vai se locomover menos, né? Então, existem várias coisas. Então, vejam como é complexo, né? O sono, ele está aqui em cima, mas todos esses fatores precisam ser olhados também, né? Tá ótimo. Doutora Andréia, quer fazer alguma consideração? Não. Não, Dalva já explicou perfeitamente. É ótimo. Olha só, nós temos 5 minutinhos para terminar. A doutora Dalva tem que encerrar um pouquinho mais cedo, né? A doutora Dalva vai seguir maratona das lives, em seguida essa. Minutinhos. 8 minutinhos. Dá para a gente... outra coisa também que a gente se preocupa muito é sobre a posição de dormir, né? Então, vamos falar alguma coisa também, de uma maneira geral, para o público não especialista, né? Então, todo mundo pergunta a posição de dormir, porque o idoso, às vezes, ele dorme de lado, ele tem dor no ombro. Dorme do outro, ele tem dor no fêmur, no quadril. E dorme, né? Então, muitas vezes, ele acaba dormindo em posição supina, de barriga para cima. E ele já tem, né, essa hipotonia das vias aéreas, que pode ocorrer, essa redução do tônus com a idade. Então, não é a melhor posição, mas existem também essas questões, né? Então, o decúbito também é muito baixo, né? Se a pessoa come, vamos dizer, próxima à hora de dormir, no idoso pode facilitar, né, Yasmin? Depois, se você puder comentar isso, né? Existem questões de deglutição também, né? Eu tive um caso de um paciente que ele tinha uma hipotonia tão grande e ele veio de uma fono porque a maior queixa dele era mais a deglutição. Ele tinha uma face totalmente hipotônica e tinha apneia central, tá? A apneia obstrutiva é aquela que a gente está falando, que é do ronco, né? Pausas respiratórias durante o sono de origem obstrutiva. A central é quando o comando central falha, esquece de mandar você respirar. Então, você tem algumas pausas respiratórias que não é necessariamente de obstrução, né? E esse indivíduo, eu conto esse caso porque é um caso muito interessante, né? Então, uma fono, colega nossa, muito amiga da Yasmin, fez um tratamento super intensivo, junto com uma fisioterapeuta também, e ele conseguiu recuperar um pouco de massa muscular, conseguiu recuperar o tônus, a apneia dele caiu em 60%. E ele parou de dormir de barriga para cima. O que também, às vezes, né? Então, veja, não houve um tratamento farmacológico. Vamos voltar ao ponto, né, da Andréia. E nesse sentido, a gente conseguiu, né, melhorar a qualidade de vida desse idoso. Era um paciente ainda ativo mentalmente, mas muito, vamos dizer, né? Então,
Então, existem várias coisas que a gente pode fazer para melhorar e que, direta ou indiretamente, vão melhorar a qualidade de sono. O sono é muito importante para o idoso. Então, aquele idoso que não tem um propósito, que não tem uma motivação, que não tem, ele precisa de uma terapia ocupacional. Vamos falar agora dos nossos colegas, né, que trabalham nisso também. É muito importante porque ele não pode ficar vendo TV ou parado o dia inteiro. Ele tem que ter uma função, você tem que engajar, né, o idoso. Isso tem sido feito muito, muito, muito nas instituições, né? Então, de longa permanência. Tá? Eles ficam, né? Eles têm programas. Hoje em dia, Yasmin, Fono também Sim. participa. Sim, Não é? porque com o envelhecimento, eu citei no início da minha fala hoje, mas eu achei que não ia dar tempo de falar de tudo isso. Mas, além do padrão de respiração, a deglutição, até pela posição da língua, que normalmente é baixa, ele perde o posicionamento ideal para ejetar o alimento adequadamente, fazer uma excursão do complexo iolo-laríngeo, puxar a musculatura aqui do papinho para poder ejetar o alimento, para ir para o esôfago. Então, com a perda da postura e com a perda do condicionamento muscular, da contração dessa língua, da força de contração de língua, acaba tendo uma penetração laringotraqueal do alimento, uma aspiração laringotraqueal, e a gente pode passar, né, ter como resultado um quadro de disfagia, com infecções pulmonares e tudo. Então, a intervenção fonoaudiológica vai ser extremamente importante, ou sim, tanto para adequar o padrão de respiração, postura de língua, que é super importante, e essa postura de língua para o repouso e também para a ejeção do alimento durante a deglutição. Exatamente. Então, são, vamos dizer, o que nós estamos tentando amarrar, a informação principal é que é multidisciplinar, né? Então, nessas instituições de longa permanência, o que se faz hoje em dia é muita luz, muita atividade, até festas, né? Celebrações e a interação social. É muito importante o idoso ter interação social. O isolamento é ruim. Então, ter atividade durante o dia, cuidar desses aspectos, porque isso também melhora a qualidade da alimentação, né? E nós temos um lema ou um tema na medicina do sono, em todas as áreas, todos nós que trabalhamos, que é: uma noite de sono depende de um dia bom, né? Então, esse ciclo sono-vigília, eu só vou dormir bem se o meu dia for muito favorável, for muito bem. Nós temos exemplos conosco mesmo. Dia que a gente está pilhada, a noite é difícil, não? Então, para o idoso, ele ter mais atividades durante o dia, isso ou sim vai repercutir na noite. E uma coisa que eu acho muito, muito importante. O idoso, quando eu trabalhava na área de disfagia, era assim, e agora eu acho que ainda é assim também na área da motricidade orofacial, também na medicina do sono. Ele é muito subdiagnosticado, porque a queixa dele, quando repercute na família, é minimizada, no sentido de que isso é do velho, isso é do envelhecimento. E pode ser que sejam sintomas e sinais do envelhecimento, mas que tem tratamento. Essa qualidade de atividade muscular e qualidade do sono tem condição de ser melhorada. Então, não pode deixar achando que velho é assim, velho engasga, não é normal, tá? Velho ronca, não é normal. Tem que tratar, existe tratamento, e o efeito dessa intervenção, uma vez que nós vamos viver 150 anos,
é para que nós tenhamos um envelhecimento extremamente saudável e com qualidade. Então, põe os velhinhos para trabalhar e para ter atividade. Vocês querem alguma consideração fazer? Já estamos no final de tudo. Eu acho que, resumindo, né, nós falamos muito do que promove uma longevidade positiva e favorável, né, o que os idosos bem-sucedidos, né, mas quando também isso é um problema, quando procurar um médico, não é normal ele ficar, Yasmin já falou, roncar muito, ter apneias testemunhadas, muitas pausas respiratórias, a apneia, ela pode afetar a cognição, sim, tá? Então, deixar um idoso com muita apneia é ruim, inclusive do ponto de vista cognitivo, né? Uhum. Se ele está dormindo muito durante o dia, ou se ele dorme muito pouco nas 24 horas, ou se ele está tendo alterações de comportamento, né, é importante ver procurar sempre uma ajuda clínica. Né? Isso aí. Sim. Temos que encerrar. Podemos, Andréia? Sim, eu só queria finalizar falando para ficarmos atentos à rotina, incorporar atividade, exercício físico, atividade física, procurar um profissional de educação física que ajude a chegar a esse objetivo para melhorar essa rotina e uma rotina ativa, saudável. Queria agradecer estar aqui com vocês hoje, fiquei muito feliz, estou muito feliz por ter compartilhado esse momento com vocês. Obrigada. Eu também, gente, um beijo grande para vocês duas. Beijo. Um beijo grande para todos que estão aqui nos assistindo, tá? Nos vemos Tchau, nos congressos. Tchau, tchau. Tchau.